Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, o versículo de número 6. Assim está escrito: E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por todas as partes. Estamos diante de uma palavra para a nossa reflexão, quando Jesus, após um período de ter instruído e ensinado os seus discípulos, e eles terem visto e ouvido como Jesus fazia, e atento à instrução que Jesus dava a eles, chegou o momento de Jesus enviar estes 12 para que eles fossem e pudessem fazer realmente o que viram e ouviram Jesus fazendo. Aqui neste capítulo está no versículo 1, dizendo: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Jesus deu este poder aos seus discípulos e enviou eles a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. O compromisso deles era ir aonde Jesus os mandou e fazer o que exatamente Jesus tinha mandado eles fazerem. Então eles foram convocados para isto. Não foi para eles escolherem se iriam, quando iriam ou como realizariam aquele trabalho, não. Eles foram convocados, eles foram preparados para isso e eles tiveram um comprometimento e uma responsabilidade que lhe foi dada por Jesus, e eles deveriam agora ir e desempenhar este trabalho tão importante que Jesus estava confiando a eles nesta primeira oportunidade. Com Jesus presente ali, mandou-os, eles foram para realizar o trabalho e depois voltaram dizendo o que realmente aconteceu. E no versículo 6 diz o seguinte: E saindo eles, exatamente depois que ouviram de Jesus as orientações, saindo eles, percorreram todas as aldeias. Ou seja, não deixou sequer um lugar aonde eles não tivessem chegado. O lugar para onde Jesus os mandou, existiam várias aldeias. Então eles percorreram todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Em cada aldeia em que eles chegavam, eles pregavam o Evangelho puro, verdadeiro, genuíno, poderoso. E então os milagres começaram a acontecer, as curas começou a se realizar. É o resultado de um evangelho verdadeiro, porque há poder no evangelho. Por isso que Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder para a salvação, é poder para a cura, é poder para a libertação, é poder para a purificação, é poder para livramento. Então o evangelho tem este poder. E eles então saíram, conforme diz aqui. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Eles obedeceram à risca o que Jesus tinha ordenado a eles para fazerem. E quando eles voltaram desta missão primeira que Jesus tinha dado a eles, nos versículos 10 até o versículo 11, está escrito assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Eles contaram a Jesus, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então eles voltaram com alegria. Quem sabe, ao sair, eles saíram pensando como seria a realização desse trabalho que Jesus lhe tinha confiado. Mas eles estavam revestidos do poder. Eles receberam a virtude e o poder que o Senhor lhe concedeu para expulsarem demônios
e para curarem os enfermos. E eles então foram e pregaram e voltaram radiantes de alegria, porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho vivo e poderoso, é um evangelho que funciona. Aonde ele é pregado, na simplicidade e na obediência à direção do Senhor, os resultados sempre vão aparecer. E nesta primeira parte, os discípulos foram e voltaram, e entendemos que, por este relato deles diante do Senhor Jesus, eles foram aprovados, porque saíram debaixo da orientação de Jesus, realizaram o que Jesus ordenou a eles para fazerem e voltaram com alegria, trazendo o resultado. Bem, para a primeira oportunidade, eles se saíram muito bem. Jesus continuou ensinando e orientando em outra ocasião. Ele reuniu um grupo de 70, dividiu-os de 2 em 2 e enviou também que eles fizessem esse mesmo tipo de trabalho. E eles foram e voltaram também alegres e radiantes e dizendo: pelo teu nome até os espíritos se nos sujeitam. E Jesus disse: alegrei-vos, não porque os espíritos vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Todos aqueles que saíram para realizar a obra de Jesus, mesmo que em algumas ocasiões eles tiveram que ir debaixo de lágrimas e de sofrimento, mas sempre a volta deles para se apresentar diante do Senhor foi com alegria, foi com resultado, foi com os molhos. O salmista disse: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A prova viva está aqui. Os discípulos foram primeiro os 12, depois, numa outra ocasião, os 70, tanto os 12 quanto os 70 voltaram com alegria, trazendo os seus resultados. Bem, então eles experimentaram o que estava por vir e a responsabilidade que eles haveriam de receber do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 16 do Evangelho escrito por Marcos, veja o que Jesus disse. Aqui Jesus mandou que eles fossem às aldeias, um lugar limitado para eles ali realizar esse ministério e ter a noção do que seria representar Jesus na terra, cumprindo o ministério que lhe foi confiado. No capítulo 16, versículo 15, agora Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Agora, não somente às aldeias, mas ide por todo o mundo, e onde houver uma criatura, pregai a todos eles o evangelho. Então, a missão deles agora foi mais ampla, mais longa, mas com maiores distâncias do que aquelas que eles foram às aldeias. Eles tinham agora diante de si o mundo para percorrê-lo em toda a sua extensão, com comprometimento de pregar, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho que eu já disse que ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele funciona, ele dá resultados. Bem, como eles precisavam esperar, conforme Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, eles ficaram em Jerusalém. E quando o poder do Espírito Santo veio, Jesus disse que eles se tornariam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas do quê? Testemunhas das obras e dos feitos de Jesus. Ou seja, eles iriam anunciar, pregar, proclamar, declarar o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas tomassem conhecimento e pudessem, através de Jesus, serem salvas e libertas. E diz-nos a palavra: e eles, tendo partido, obedecendo à orientação de Jesus, pregaram por toda a parte. Aonde quer que eles chegassem, eles abriam a boca e pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Ao fazerem isto,
diz-nos a Escritura, e cooperando com eles o Senhor com os sinais que se seguiram. Então o evangelho começou a produzir resultados, sinais que Jesus prometeu. Jesus disse o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles receberam esta autoridade e este poder de Jesus, e saindo eles, pregaram por todas as partes. Então, Jesus foi cooperando com eles e dando a confirmação. Passado algum tempo, nós encontramos que lá, no dia de Pentecostes, Pedro se levantou diante daquela multidão e anunciou o evangelho para eles. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrar que com a dispersão dos discípulos, não dos apóstolos, mas dos discípulos, eles foram dispersos por toda parte, e Filipe, quando chegou na cidade de Samaria, começou ali a pregar o evangelho e anunciar também a respeito de Jesus. E diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então já vemos aqui Jerusalém, em Samaria, o evangelho começou a chegar. Depois Pedro foi enviado pelo Senhor para Cesareia, conforme diz lá no capítulo 10 de Atos, na casa do centurião Cornélio. Quando ele chegou lá, pregou o evangelho, os resultados começaram a aparecer ali também, e, portanto, o evangelho começou agora a atravessar fronteiras e chegando a lugares cada vez mais distantes. Depois veio Paulo, que o Senhor Jesus o salvou e o libertou, e ele passou então a pregar em vários lugares. E Paulo tinha o propósito de não pregar aonde Cristo já tinha sido anunciado, mas aonde ele não era ainda conhecido. E ele foi por esses lugares. Quantas cidades Paulo chegou e começou ali o trabalho, pregando o evangelho, as almas se convertendo, reunindo-se como corpo de Cristo e servindo a Deus em cada cidade. Ele foi para Macedônia, para Filipe, para Éfeso, para Corinto, para Galácia, enfim, para tantos lugares que ele foi anunciando o evangelho, porque ele entendeu e assumiu para si a responsabilidade do que Jesus lhe havia encarregado. E ele então pregou o evangelho em todos os lugares aonde lhe foi possível, quer fosse na sinagoga, quer fosse no Areópago, quer fosse à beira de um rio, quer fosse numa prisão, quer fosse no cenáculo, aonde se lhe abrisse a oportunidade, Paulo estava pregando o evangelho. Olhemos agora para nós, para os nossos dias. Nós hoje somos salvos, libertos por Cristo Jesus, porque houve alguém antes de nós que se comprometeu com a responsabilidade que lhe foi dada pelo Senhor Jesus Cristo de ir a todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. E chegou o dia em que alguém pregou a mim, chegou o dia em que alguém pregou a você, a cada um de nós que hoje estamos servindo ao Senhor Jesus. O evangelho nos chegou através de alguém que se comprometeu diante do Senhor Jesus para pregar o seu evangelho a quem quer que encontrasse. Foram pessoas que foram dominadas pelo fervor espiritual, pela alegria, pelo gozo de buscar e ganhar almas para o Senhor Jesus.
E agora perguntamos, os nossos dias chegaram, estamos em pleno século XXI. E o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos entendendo e cumprindo o que Jesus responsabilizou a cada um de nós? Nós continuamos pregando o Evangelho conforme Jesus ordenou? Nós estamos indo a todos os lugares para que o Evangelho seja anunciado e que vidas sejam alcançadas pelo Senhor para a salvação? O que é que nós temos feito com relação ao Evangelho puro e verdadeiro estabelecido por Jesus? Os discípulos, os apóstolos, os que vieram depois, todos eles assumiram o seu lugar, desempenharam o seu papel como arautos do Evangelho, anunciando, pregando, demonstrando, e o Senhor cooperando com eles, com os sinais que se seguiram. Chegou o nosso tempo. O que é que nós estamos fazendo? Nós guardamos o Evangelho numa caixinha e deixamos ele de lado e vivemos a nossa vida, uma vez que estamos salvos? Ou nós assumimos para nós este comprometimento que ainda existem muitas pessoas por este mundo afora que não conhecem a Jesus, que não sabem nada do Evangelho, e nós que temos sido alcançados e transformados por este Evangelho poderoso, nós temos o compromisso de anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Pergunto agora, você tem pregado o Evangelho nos dias atuais? Eu tenho pregado o Evangelho? Nós estamos cumprindo o nosso papel aqui na terra? Ou já não temos mais este fervor e este comprometimento com o Evangelho? Nós estamos vivendo no mover do vento, para onde o vento leva, nós estamos indo sem nenhum comprometimento diante do Senhor. É preciso que assumamos nos nossos dias este fiel compromisso de compreender que o Senhor nos envia para pregar a sua palavra, o seu Evangelho como ele é, e ele está sempre pronto para cooperar conosco com os sinais que haverão de seguir a pregação de um Evangelho vivo, poderoso e atuante. Que eu e você sejamos hoje pregoeiros do Evangelho, anunciadores das boas novas, através do Senhor Jesus Cristo, com o exemplo destes apóstolos que foram leais, que foram fiéis, mesmo debaixo de ameaças e de perseguições. Eles não se omitiram, eles seguiram adiante, falando a palavra do Senhor. Paulo, numa certa ocasião, ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta, ela está livre, ela pode chegar a qualquer lugar. Ele teve esse compromisso. Então, que eu e você possamos analisar a nossa conduta como servos de Deus. Será que nós continuamos pregando o Evangelho? Ou já esquecemos do que é que diz o Evangelho? Como é que se anuncia o Evangelho para o pecador? Ele precisa ouvir falar de Jesus. E só eu e você, fomos salvos por Cristo, podemos falar a ele daquilo que experimentamos em Cristo. Portanto, assumamos o nosso papel, cumpramos com a nossa responsabilidade, aonde o Senhor nos permitir a oportunidade, vamos abrir a nossa boca e vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no poder que lhe é peculiar, e os sinais vão acontecer, vidas vão se render aos pés de Jesus, o reino de Deus vai ser povoado por novas pessoas e o nome do Senhor será para sempre glorificado. Agora nós não podemos ficar esperando o melhor tempo, a melhor hora, a melhor oportunidade. Tudo está diante de nós. Se nós não aproveitarmos o tempo e as oportunidades vão passar e depois nós não vamos ter como justificar por que não aproveitamos o tempo que Deus nos deu. Então o tempo é agora, é hoje, é neste momento. Assuma a partir de hoje o compromisso de ser um anunciador do Evangelho, pregando as boas novas, levando vidas
aos pés de Jesus Cristo, para que elas desfrutem a salvação e tenham esta experiência que nós tivemos com o Senhor Jesus, há muitos outros ainda por serem alcançados. O que faremos? Iremos ao encontro deles ou ficaremos acomodados aonde estamos? O Senhor espera o nosso movimento, a nossa ação, a nossa disposição em ir e proclamar e anunciar e pregar o Evangelho, para que vidas venham a Cristo enquanto a oportunidade está aberta, enquanto Deus permite a eles viverem na terra, eles precisam ser impactados com a mensagem do Evangelho. Os discípulos e apóstolos, saindo, percorreram por todas as partes, anunciando o Evangelho. Eu e você precisamos sair por todas as partes que nos for possível e anunciar este Evangelho genuíno, vivo, poderoso e verdadeiro de Jesus Cristo. Que assumamos este compromisso. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.